E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora para uma das queridinhas da FGV. Vamos falar sobre a ação popular que, ao lado da ADI, do mandado de segurança, formam o tripé da prova, tá? A maior parte das provas até este momento cobrou ação popular, ADI ou mandado de segurança. É bem legal isso, porque você vai ter, no final das contas, uma peça referencial no bloco 1, que é o que a gente está trabalhando agora, uma peça referencial no bloco 2, uma peça referencial no bloco 3. O bloco 4, que é o bloco dos recursos, não é um bloco tão explorado, tá? O que obviamente não vai tirar esse bloco do nosso radar, muito pelo contrário. Eu tenho dito que faz um certo tempo que a banca não cobra o recurso extraordinário e oportunamente a gente vai falar sobre ele. Tem aquele bloco 5 também, que é o bloco lá da loucurada, né? Aquelas ações lá não tendem necessariamente a cair, ainda assim eu vou falar sobre elas contigo. Mas por hora a gente vai falar sobre a ação popular, que é uma ação muito legal. Eu até vou ser franco contigo, no meu dia a dia, no meu escritório, uma das peças que eu mais gosto de fazer é a ação popular. Nossa, como eu gosto! Porque você vai compreender que a ação popular é uma ação de fiscalização, uma ação a partir da qual você consegue fazer aquilo que o Ministério Público faz. Então, aqui na ação popular, você vai ter a oportunidade de ser o Ministério Público sem ter feito o concurso. Você vai fazer uma parte do que o Ministério Público faz. Você vai olhar o teu entorno, o teu redor e vai fazer uma ação para fiscalizar algumas coisas. Vamos falar sobre ela, a ação popular. Apesar, antes da gente entrar no mérito dela, né, de ser uma peça muito cobrada, não é uma peça difícil. Alguém pode estar pensando, a banca cobra muito porque é uma peça ruim, uma peça chata, uma peça difícil de ser identificada. Muito pelo contrário, uma peça redondinha, tem elementos assim muito seguros para você identificar e a gente vai trabalhar a ação popular de maneira muito cuidadosa aqui no curso, tá legal? Então venha comigo, vamos falar sobre a ação popular, iniciando pela hipótese de cabimento, né? O que é, afinal de contas, a ação popular? Onde é que ela está inserida? Veja, o artigo 5º, inciso 73, é o artigo referencial da ação popular. Você já pode destacá-lo aí no seu vademecum com a cor de mérito, tá? Porque é a hipótese de cabimento. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. A gente vai fatiar isso aí já, mas é o dispositivo referencial. E a ação popular, você está vendo, está regulamentada numa lei de 1965, tá? É a Lei 4717 de 1965. Você já pode encontrá-la também aí no seu vademecum e fazer a marcação. Lembrando que a gente tem aquela marcação, né? Eu ainda vou te explicar, daqui a pouco vou parar de falar nisso, uma marcação por alturas no vademecum, você já marcou a ação pelo procedimento comum, que pouco tem a ser marcado, e logo abaixo você vai marcar agora na altura de baixo, né, no andar de baixo do que você já fez, você vai colocar a ação popular, tá legal? A ação popular que vai ser regrada pelo 5º 73 e pela Lei 4717 de 1965. Tá, Antônio, mas para que serve? Como eu tinha dito, é uma ação de fiscalização. Então você, cidadão, cidadã, inserida aí num determinado contexto, vai controlar algumas ilegalidades, alguns atos lesivos a coisas que eu vou começar a explicar aqui. É claro que você vai pintar o artigo da mesma cor, não precisa destacar de forma tão minuciosa, realmente não precisa, você pode pintar na cor do mérito, né? E aí você vai acompanhar comigo aqui só, eu vou dar um destaquezinho para essas coisas só para explicação, mas como eu disse, você pode grifar tudo isso de uma cor só. Então, primeira hipótese é anular um ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Isso quer dizer que se você tomou conhecimento de que alguém está dilapidando dinheiro público, patrimônio público, cabe uma ação popular. Seguramente cabe uma ação popular. Imagine você que um determinado vereador está equipando o gabinete dele com artigos de luxo, né? Obras de arte,
equipamentos eletrônicos de última geração e tudo isso com dinheiro público. Não cabe, concorda comigo? Você perfeitamente poderia, desde que cidadão ou cidadã, manejar uma ação popular para anular este ato lesivo ao patrimônio público. Dinheiro não é capim, entende? O poder público tem que zelar bem pelo dinheiro público. Você conseguiria certamente anular tudo aquilo lá com uma ação popular. Às vezes, no dia a dia, a gente vê situações absurdas que podem ser atacadas por ação popular, mas às vezes essas situações absurdas não são tão facilmente identificáveis. Vou trabalhar uma aqui contigo. De repente, um prefeito assinou lá um edital de licitação, mas um edital de licitação tão específico, tão direcionado, que na verdade, olha só, acredite se quiser, só a empresa da cunhada dele conseguia dar conta, entende? Fizeram lá uma condução de uma licitação para, por exemplo, aquisição de carteiras escolares e colocaram tanta regra, a carteira tem que ter esse tamanho, essa largura, essa espessura, essa madeira, isso, aquilo, que só a empresa da cunhada do prefeito consegue atender. Ora, eu não tenho a menor dúvida, além deste ato ser um ato imoral, a gente vai ver já a moralidade aqui como um valor a ser defendido por ação popular, isso tende a ofender o patrimônio público. Por quê? Porque se eu faço uma licitação tão direcionada, eu elimino a concorrência, e aí no final das contas só aquela única empresa que faz aquilo poderia concorrer. Então esta seria uma hipótese aqui de cabimento também de ação popular, violação ao patrimônio público. Eu adoro fazer, como disse, uma das últimas, me chamaram para fazer, mas acabou não indo para frente, acabou o cliente descontinuando. Você vai lembrar na época da Copa, né? Teve a Copa do Catar, foi a última Copa. E aí, se você procurar, você vai até achar essa notícia aí na internet. A Câmara de Deputados começou a se coçar lá para fazer uma comissão, criar uma comissão de deputados para acompanhar os trabalhos da seleção brasileira no Catar. Ah, vá catar coquinho, né? Vá dormir, cara. É evidente que os caras estavam querendo arrumar uma passagem de graça pro Catar ali. Fiscalizar trabalho de seleção, o cara não sabe nem fazer uma embaixadinha lá e tá querendo fiscalizar. É óbvio que caberia aqui uma ação popular para atacar este ato que é lesivo ao patrimônio público. Qualquer cidadão, qualquer cidadã poderia perfeitamente manejar. Então a gente tem aqui uma primeira hipótese, né, de ato lesivo ao patrimônio público. Vamos adiante. A moralidade administrativa. Olha, é claro que parte desses exemplos que eu dei, se não todos, já se enquadram também aqui na moralidade administrativa. A questão da comissão da Câmara para ir acompanhar a seleção brasileira. Isso aqui não foi feito para dar certo, às vezes eu tenho essa impressão, né? Além disso, a questão lá da licitação direcionada para a empresa do cunhado, tudo isso ofende a moralidade administrativa, não é? Não caberia. Para ir para um exemplo diferente, imaginem que o presidente de um tribunal acaba nomeando a família para cargos em comissão. Não pode, você sabe, conhece a súmula vinculante número 13. Se não conhece, a gente vai falar sobre ela, a gente tem aula sobre ela, não sei se você já viu, mas a súmula vinculante número 13 ela proíbe o nepotismo, é imoral o nepotismo, entende? Se você pode nomear pessoas, nomeie-as, mas desde que não sejam parentes, né? Isso é meio estranho. Caberia uma ação popular, certamente. Além disso, um ato lesivo ao meio ambiente. Sim. Então, uma determinada empresa fez lá um contrato com o poder público e eles estão reciclando lixo numa área próxima de mananciais da sua cidade, mananciais que abastecem a rede de água. Fala, não, sai pra lá, aqui não, cara, como é que vai fazer isso aqui? Vai vazar lá o chorume, vai vazar aquele líquido e vai contaminar a rede, ai, que nojento, né? Você entraria com uma ação popular. Alguém pode estar se perguntando, Antônio, mas espera lá, o Ministério Público também poderia fazer? Claro, sem dúvida alguma, o Ministério Público poderia manejar uma ação civil pública, mas nada impede de você, cidadão, cidadã, já manejar. Então aqui a gente tem hipótese de cabimento de ação popular e uma última é o ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. Então assim, ó, de repente na sua cidade tem um marco histórico, tem uma praça que é significativa da história da cidade,
tem lá um monumento, tem alguma coisa que, uau, é patrimônio histórico e cultural, mas chega lá o prefeitão e decide tirar aquilo de lá para licitar aquele terreno para quem quiser fazer estacionamento. Olha, eu sou a favor de estacionamento, todo mundo é a favor de estacionamento, eu não sei onde você mora, às vezes é uma cidade menor, como a minha, de origem, não tem problema, mas uma cidade grande, o estacionamento realmente ajuda, né? Mas não dá para tirar um patrimônio histórico para fazer o estacionamento, vai fazer em outro lugar. Então aqui caberia uma ação popular também. Eu moro hoje em Curitiba, eu sou de Pariquera-Sul, ali no interior de São Paulo. Mas em Curitiba a gente tem belíssimos parques, belíssimos ambientes que são históricos, culturais, que representam a trajetória da cidade, que tem mais de 340 anos. Não vai o prefeito dar uma de maluco lá, chegar e tirar um negócio para abrir, sei lá, para fazer, sabe Deus, rua, fazer uma rua no meio do parque, né? Não. Então caberia uma ação popular. Ah, mas você vai fazer ação popular, entende? Estou falando você na perspectiva de autor, inclusive. Se você vê na tua cidade alguém metendo a mão nisso aí, ó, você pode fazer uma ação popular. Vai precisar de advogado? Vejam só, essa é uma pergunta excelente. Tá? Todos os remédios constitucionais precisam de advogado, menos o habeas corpus. Embora a ação popular seja um remédio constitucional, eu estou antecipando-a, explicando-a já. Você já entendeu por quê? Porque ela tem o rito da ação pelo procedimento comum que a gente viu na aula passada. Assim como vai ser o rito da ação civil pública que a gente vai ver daqui a algumas aulas. Então eu preferi categorizar as coisas de maneira diferente. Entende? Vai ter aqui o bloco 1, o bloco 2, o bloco 3 e o bloco 4 e o bloco 5, que é aquele bloco das ações aleatórias. Tá legal? Maravilha. Então a gente já tem aqui a hipótese de cabimento da ação popular. E deixa eu te explicar uma coisa. Na Lei 4717 de 65, tem alguns artigos, o 2, o 3 e o 4. Já posso voltar neles aqui. Esses artigos, eles vão dar, assim, o colorido para a sua ação popular. Eu prefiro que você identifique a ação popular pelo artigo 5º 73, entende? A partir daqueles elementos que eu coloquei, ato lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico, cultural, ao meio ambiente e à moralidade administrativa. É por ali que você vai identificar. Contudo, identificado o cabimento da ação popular, você pode vir aqui para o artigo 2º e tentar encontrar, ou no 2º, ou no 3º, ou no 4º, um fundamento para também agregar a sua ação popular. Eu não vou trabalhar, gente, me entendam, tá? Isso aqui nunca foi necessário, eu dou aula disso aqui há mais de 15 anos. Mais exagero, uns 15 anos. Não preciso detalhar cada uma dessas hipóteses. Se eu for detalhar cada uma dessas hipóteses, na verdade eu vou acabar te confundindo. Mas depois que você identificou a ação popular, pelas hipóteses de cabimento que eu já apresentei, esta sim de maneira mais detalhada, você vem aqui e tenta pensar alguma coisa que se enquadre. Por exemplo, eu tinha falado ali de um exemplo onde o prefeito acabou direcionando a licitação lá para a empresa da cunhada. Eu não tenho a menor dúvida de que este ato viola o patrimônio público, viola a moralidade administrativa, o que já seria suficiente para você identificar e fazer uma ação popular, inclusive com chance muito grande de dar certo. No entanto, você pode dar uma vasculhada aqui no artigo 2º, por exemplo, e encontrar coisas como são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, no caso B. Então você tem aqui um caso de nulidade em desvio de finalidade. E o desvio de finalidade, assim como tudo que está aí, está posto no item E. O desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente na regra de competência. É uma possibilidade aí de você fundamentar, entende? Um desvio de finalidade. Eles acabaram fazendo aquele direcionamento, não pensando no fim, que é o aparelhamento, né, no bom sentido, das escolas. Fizeram aquele ato para quê? Para enriquecer a empresa da cunhada, que certamente vai devolver alguma coisa para o prefeito. E assim caminha a mediocridade, né? Esse Brasilzão não é fácil não, país maravilhoso, mas vou te contar, dá um jeito para tudo aqui. Entende? Então você tem uma série de hipóteses. Por exemplo, ó, alguém está contratando um monte de gente sem concurso público. Aquele caso talvez do nepotismo lá. Você poderia agregar aqui, ó,
admissão ao serviço público remunerado com desobediência quanto às condições de habilitação das normas legais, regulamentares ou constantes de instruções gerais. Estavam deturpando ali um pouco do princípio do concurso público e, nesse caso, poderia sim ser manejada uma ação popular. Então, de novo, entenda-me, você não precisa ser um grande dominador, dominadora dessas hipóteses que estão no artigo 2, 3 e 4 da Lei da Ação Popular. Você tem que saber, contudo, que na Lei da Ação Popular tem o artigo 2, o 3 e o 4, que eles vão dar ali aquela liga, entende, na atuação popular. E aí você certamente vai matar. A identificação é lá pelo artigo 5º. O Antônio, nos gabaritos, eles pontuam muito a questão de menção a esses artigos? Não muito. Não muito. Tem gabarito que nem pontuou. Tem gabarito que pontuou. Porque tem, às vezes, um ato que não se enquadra aqui, nesse artigo 2, 3 e 4, mas ainda assim é um ato que pode ser atacado por ação popular porque ele acabou violando lá o patrimônio público, patrimônio histórico cultural e tudo aquilo que você já viu, tá legal? Então, maravilha, dá uma olhada, não vamos abordar muito mais do que isso. Então, eu finalizo essa parte de hipótese de cabimento ressaltando, vez mais, que é uma ação de fiscalização. Sim, você vai ser o fiscal da administração pública, o fiscal da coisa pública. O Ministério Público pode fazer? Não digo nem que pode, ele deve fazer, mas você também pode, você é parte de um todo. Então no teu dia a dia, você está vendo coisas aí, não estou nem falando do exame de ordem agora, tá? Estou falando do teu dia a dia, da tua advocacia daqui a um tempo, você pode sim manejar ações populares. Um dia, meu escritório, o antigo, ele ficava num prédio aqui em Curitiba, que de cima dava para ver uma ponte histórica de Curitiba, onde tem um trilho de trem. Se você é de Curitiba, você vai saber onde é a Ponte Preta, sabe, ali na João Negrão, eu acho o nome da rua. E aí eu estava ali na janela, tomando um café, descansando um pouquinho, aí eu olhei que todos os dormentes dos trilhos, dormente é aquela madeira que vai embaixo do trilho, estavam meio que podres e parece que estava aquilo ali no estado de abandono. Aí eu falei pro estagiário, ela falou, 01, o que você está fazendo aí? Aí ele, não tô fazendo nada. Eu falei, mas pra quê, né? Eu falei, cara, vamos fazer uma ação popular, que vem aqui que eu vou te ensinar a fazer uma ação popular. Eu posso fazer isso, entende? Eu tinha ali um ato lesivo ao patrimônio público, concorda? Eu sou autor, um potencial autor, eu sou cidadão, a gente vai começar a falar sobre isso agora. Então eu perfeitamente poderia ter manejado a ação popular, tá legal? E ele fez a ação popular no final dos contos. É verdade que aí, coitado, né, ele fez a ação popular e quando a gente ia protocolar, o município por acaso começou a consertar, mas pelo menos o 01 aprendeu lá a fazer a ação popular bem direitinho, tá legal? E agora que a gente já viu a hipótese de cabimento, vamos falar sobre a legitimidade ativa e passiva. É importante, a gente tem que saber quem vai ser o autor e o réu desta ação popular. Começando aqui pelo autor, pela legitimidade ativa, eu reforço o artigo 5º, inciso 73 da Constituição, segundo o qual qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular. Qualquer cidadão. Ah, entendi, Antônio, é qualquer um. Não. Ah, é qualquer pessoa. Não. É qualquer cidadão. Aqui a gente tem que ser um pouco técnico. Não é qualquer um, não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão. O conceito de cidadão no direito constitucional é um conceito bastante complexo, mas para fins de ação popular, a gente vai dar uma delimitada nesse conceito e compreender como cidadão aquele que está no gozo de direitos políticos. Tem que ser aquele que pode votar. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma breve reflexão acerca disso. Então, aquele que vai te procurar lá no dia da prova, pensando numa perspectiva de peça, ele vai te apresentar algum indicador de que tem direitos políticos. Ele vai te apresentar um título de eleitor, ele vai te apresentar uma condição a partir da qual você deduza que ele tem legitimidade. Isso cai bastante, entende? Às vezes é o vereador que quer entrar com ação popular. Pô, mas é óbvio que o vereador pode entrar com ação popular, se presentes as hipóteses, né, do artigo 5º, porque ele é um cidadão.
Porque, assim, para ele ser vereador, ele tem que ter direito político, concorda? Não tem como ele estar lá sem direitos políticos. Então, a prova ela vai sinalizar, ela vai jogar contigo, ela não vai colocar lá uma hipótese de cabimento na qual não conste de forma direta, expressa, a presença de um título de eleitor ou de maneira indireta. Olha, nunca caiu, pelo menos, e eu consideraria, assim, muita traição da prova, né? Senão até um problema nulo uma apresentação de uma ação popular na qual o autor não tivesse demonstrado para você ser ele detentor, ou ela, né, detentora de direitos políticos. Então, o autor, o legitimado ativo, vai ser sempre uma pessoa com direitos políticos. E isso aqui, depois lá para o fim do curso, você vai aprender a lidar melhor, tá? Lá para o final do curso, você vai compreender que, conforme você vai lendo o problema, o teu cérebro, que está rodando em segundo plano, está organizando as informações sem mesmo você saber, ele já vai começar a excluir peças, entende? Porque é evidente, então, que aqui, se quem te procurou foi uma pessoa jurídica, teu cérebro já vai cortar a ação popular. Por quê? Porque uma pessoa jurídica não vota. Quem está procurando lá uma intenção de fazer algo relacionado ao meio ambiente é uma confederação. Calma lá, vou tentar entender melhor. Confederação não é autora de ação popular. Por quê? Porque confederação não tem direito político, tá legal? Mais tarde a gente vai falar sobre isso, deixa o curso caminhar um pouquinho mais. Então está muito claro, no artigo 5º, inciso 73, que é o cidadão, aqui compreendido como aquele que exerce direitos políticos, que pode ajuizar. Vamos adiante um pouquinho. O artigo, na verdade sim, eu vou até pular isso aqui por enquanto, e eu quero trabalhar já essa telinha aqui com você, ó, que é a loteria dos legitimados para ajuizamento de ação popular. Porque a pergunta que eu vou fazer é, esse povo aí, eles podem ajuizar ação popular ou não? Eles são potenciais autores de ação popular? Só para você entender como é que vai funcionar esse jogo. Brasileiro nato pode ajuizar? Alguém vai levantar a mão e falar, não, pera lá, ele pode desde que tenha título. Maravilha, exatamente, esse é o jogo. Então vamos mudar a pergunta. Brasileiro nato é um potencial autor de ação popular? Vai falar sim, porque ele pode ter título de eleitor. É claro que ali o manejo específico vai depender da certeza absoluta acerca de ser ele detentor de direitos políticos. Mas o que eu quero saber, se vai entender melhor o jogo adiante, é brasileiro nato. Ele é um potencial autor de ação popular? Sem dúvida alguma, sim. Por quê? Porque ele pode ter título. Tá legal? Ficar de lado aqui um pouquinho. Da mesma maneira, o brasileiro naturalizado pode ajuizar ação popular? Sim, sem dúvida. O brasileiro naturalizado é um potencial eleitor. Ele pode ter título, ele pode votar, ele pode ser votado. Na aula de nacionalidade, a gente trabalha o brasileiro naturalizado como alguém que pode disputar cargos. E nessa condição, evidentemente, ele pode votar. Então, sem dúvida alguma. Porque alguém vai falar, ai, Antônio, apareceu lá no meu problema um brasileiro naturalizado e ele tinha título, mas eu não entrei com ação popular. Olha, não tem por que não entrar se é cabimento de ação popular. O brasileiro naturalizado, ele tendo título, ele está perfeitamente habilitado a ajuizá-la, tá legal? Vamos lá. Estrangeiros de um modo geral, você já vai entender o que quer dizer isso. De um modo geral, os estrangeiros não podem ajuizar. Por quê? Porque estrangeiro, você lembra, é inalistável. Não lembra, Antônio? Então se dá uma olhada lá na aula de direitos políticos que eu te explico isso aí de maneira bem detalhada. O estrangeiro, ele não pode ter título de eleitor no Brasil. Então ele não consegue bater a meta que é ser cidadão no Brasil, concorda? Só que tem um estrangeiro que pode, que é o português equiparado ao brasileiro. Isso aqui, ó, depois se você não viu a aula de nacionalidade ainda, vai estar lá no artigo 12, parágrafo 1º. O português equiparado ao brasileiro é aquele português que reside no Brasil. Ele vive aqui no Brasil. E havendo reciprocidade com Portugal, ele pode fazer no Brasil as mesmas coisas que um brasileiro faz, ressalvadas, obviamente, aquelas coisas que são especificamente de brasileiros natos.
Entende? Então, o português equiparado ao brasileiro, ele vai poder votar, ele vai poder fazer concurso público, ele vai poder até mesmo disputar eleições. Eu te explico isso melhor lá na aula de nacionalidade. Mas se ele pode fazer tudo aquilo que um brasileiro faz, basicamente tudo aquilo que um naturalizado faz, ele pode perfeitamente manejar a ação popular também. Se caísse na prova, ia ser uma questão interessante. Pessoa jurídica, não, né? Pessoa jurídica não tem como. Por quê? Porque pessoa jurídica não vota. Eu vou ter que sair aqui da frente, ó. Menor de 16 anos, pode? Nunca. Menor de 16 anos não tem condição de ter título de eleitor no Brasil. Aí o maior de 16 e o menor de 18. Então, o que todo mundo me responde é, então se ele tiver título, perfeito, essa é a resposta. Ele tendo título, ele pode? Pode. Então ele é um potencial autor de ação popular, sim. Só que aqui tem um detalhe que eu quero trabalhar com você, e isso já caiu em primeira fase até, dificílima. Na verdade, olha, a única vez que eu vi isso aqui cobrarem, basicamente foi no exame de ordem. Você sabe que menores de idade, os que têm entre 16 e 18, eles podem estar em juízo desde que assistidos por pais ou representantes, concorda? Então, a ideia aqui é a seguinte, o menino tem 17 anos, e ele entrou lá numa discussão com o coleguinha lá do futebol, na escolinha do futebol, aí ele quer entrar lá com uma ação contra a escolinha do futebol inteira, e ele cisma que quer entrar. Ele pode, mas se ele tem 17 anos, ele tem que estar assistido pelo pai ou pela mãe, por exemplo. Só que aí esse moleque chega em casa bravo, né, fala, pô, que saco, então também só de raiva eu vou entrar com uma ação popular para mandar fechar a usina lá de Angra 5, no Rio de Janeiro. Ele pode fazer? Pode. Se tiver título, pode. A questão é, ele precisa estar assistido ou não? Já caiu na prova. Pode cair em primeira fase, pode cair em segunda. Entenda isso aqui. Aquele que tem entre 16 e 18, ele, obviamente, pode ajuizar ação popular se tiver título de eleitor. Isso aí todo mundo já alcançou. A questão agora é a seguinte, ele pode fazer isso sozinho ou ele tem que ter assistência? A jurisprudência do STJ, não precisa se preocupar com o número, nada disso, mas saiba que a jurisprudência do STJ fala que ele pode ajuizar diretaço. Olha que loucura, né? Parece estranho. Fala, pô, Antônio, mas para entrar lá com a ação da escolinha de futebol, ele tem que estar assistido. Agora, para entrar com a ação popular, que vai fechar lá a Transamazônica, ele pode fazer sozinho? Mas por que, Antônio? O Código de Processo Civil fala que 16 a 18 tem que estar assistido. Sim, o Código de Processo, que é a lei infraconstitucional, entende? A Constituição diz que o cidadão pode entrar com ação popular. E se o moleque é cidadão, ele pode entrar diretamente. Vê que legal, hein? Isso é importante para você marcar. Indo adiante, apátrida. Bom, se ele é apátrida, ele não é brasileiro, e se ele não é brasileiro, ele não tem um título aqui, portanto, ele não pode. Partido político também não, Ministério Público também não. Então, você vai construir isso aí na tua identificação de peça. Isso aí vai aparecer inconscientemente. Bom, a pessoa jurídica está procurando, você já vai sair, não, cara, não pode ser uma ação popular, porque pessoa jurídica não bate a meta de ser eleitor. Concorda comigo? Maravilha. Então a gente fez aqui o quê? Um detalhamento daquele cidadão que consta lá no artigo 5º, inciso 73. Podemos ir adiante e peço que você já abra a lei da ação popular, né, e grife esses artigos. É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular. Isso aqui pode cair mais em questão. Isso aqui está dizendo o seguinte, você entrou com ação popular, eu também sou cidadão, eu posso entrar com ação, aliás, eu posso entrar no processo contigo como assistente? Posso, a lei me faculta isso. E olha, esse aqui você tem que destacar, e destaca na cor de procedimento, tá? A prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com o título eleitoral ou com documento que a ele corresponda. Então tem que fazer esse artigo 1º, parágrafo 3º, aparecer de maneira bem destacada no seu vademecum, porque lá na tua peça você vai ter, eu vou te explicar isso na próxima aula, você vai ter que dizer que está juntando com a tua ação popular o título de eleitor. O Antônio, mas isso aí não é uma suposição que leva a uma anulação da peça? Não, não é.
vai por mim, tá legal? Algumas, apesar de ter te orientado no sentido de você não poder fazer suposições, algumas suposições são obviamente admissíveis, e esta daqui é uma delas, tá? Você vai ter que falar na peça que você está juntando o documento, o título de eleitor ou outro documento comprovando a condição de autor do cidadão, tá bom? Você não bate na trave, né? Antes da gente prosseguir, o Antônio, tá, eu entendi, mas eu quero compreender uma coisa aqui, ó. Isso aqui podia cair nas duas, na peça ou em questão. Antônio, eu sou cidadão em Curitiba. Eu tenho meu título de eleitor em Curitiba. Eu posso entrar com uma ação popular para discutir um ato lesivo ao meio ambiente, por exemplo, em Salvador, na Bahia? Pode. Porque, na verdade, existe uma... isso que eu escrevi aqui está meio mal construído. Tá? O melhor é pensar assim: você é eleitor em Curitiba. Entende? Você é eleitor em Curitiba, mas cidadão você é no Brasil inteiro. Portanto, ainda que o seu título esteja em Curitiba, você pode sim manejar a sua ação popular em qualquer cidade do Brasil. Isso aqui a jurisprudência admite de maneira franca. Tá? Eu já ajuizei ações populares tanto como advogado quanto como cidadão. E por muito tempo, meu título de eleitor foi de São Paulo. Eu não transferi para Curitiba, só depois de alguns anos que eu transferi para cá. E eu usava o meu título de eleitor de São Paulo para entrar com ações populares aqui em Curitiba ou aqui no Paraná, em nome próprio, não há nenhum problema. Então anota isso aí pode realmente ser relevante, tá legal? Aí, há uma regrinha também que convém destacar em tons de procedimento, no artigo 9º da Lei da Ação Popular, que é o seguinte: se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no artigo 7º, inciso 2, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do MP, dentro de 90 dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação. Esse dispositivo é importante. A jurisprudência admite uma coisinha um pouco diferente do que está aí, mas eu vou te explicar como está aí. Tá? Depois eu até posso te falar da jurisprudência, mas a gente vai se pautar por isso aqui. Olha, a questão é a seguinte. Primeiramente, na verdade dá para sintetizar tudo num grande exemplo. Acredite, às vezes as pessoas entram com ação popular de maneira não a combater o ato lesivo, mas sim com o propósito de abafar o caso. Não sei se você me entendeu. Pensa assim, ó. Vem o prefeito da minha cidade e fala: o Antônio, cara, deu mal aqui, eu fiz uma lambança, eu peguei dinheiro do município, misturei com minha conta, acabei pagando conta minha com dinheiro da prefeitura. Eu já vi isso acontecer, inclusive. Né? E agora vão entrar com uma ação popular porque vazou isso aí. Então faz o seguinte, ó. Entra você, que é meu amigo, é meu brother, Antônio, entra você com ação popular contra mim. Tá? Eu entraria sério, mas talvez ele ache alguém que entre com ação popular só para quê? Para aparecer que há uma ação popular, entende? Já questionando aquilo ali e evitar que outros o façam, entende? Ele arruma um fake, um autor fake de ação popular. E aí depois de um tempo, esse autor fake, depois que abafou o caso, ele vem e desiste da ação. Ah, não pode, né? Tá escrito aí: se o autor desistir da ação, qualquer outro cidadão que vai ser cientificado na forma de editais pode conduzir a ação popular dali em diante. Entende? Ele pode prosseguir com a ação popular dali em diante. Tá? Se o outro cidadão não quiser fazer, qualquer representante do Ministério Público pode fazê-lo. Tá legal? Aí tá num tom impositivo, né, de que deverá, mas a jurisprudência tem alguns indicadores de que que o MP não precisa fazer, mas trabalhe mais com a lógica do artigo 9º, entende? Então, se um autor desistir da ação, vão ser publicados editais
a fim de oportunizar que outro cidadão chame para si a responsabilidade de levar aquilo adiante. Se nenhum outro cidadão quiser, o mico vai sobrar para o MP. Tá, essa parte eu entendi, Antônio. E o que é agora este der motivo à absolvição da instância? O mesmo exemplo que eu dei, poderia, do prefeito aí, que me chamou para fazer ação popular fake, poderia ser utilizado aqui. De repente, o prefeito vem e fala o seguinte: ó, Antônio, não dá muito na cara também, né? Não entra e pede desistência depois. Mas assim, perde um prazo, entende, Antônio? Faz uma liminarzinha ali, mequetrefe, né? Não vai ganhar e perde prazo para recorrer. Na hora de produzir provas, putz, não produz nada. Entende? Isso é dar motivo à absolvição de instância. Então, se ficar comprovado que o cara entrou para perder, a pretexto de passar pano pro autor, o juiz vai falar: sai para lá, jacaré. O juiz vai falar assim: ó, sai, tira este autor e coloca outro, vai publicar editais para que outro cidadão, outro autor, maneje não, né? Prossiga. Se ninguém quiser o mico para si, sobra ele para quem? Para o Ministério Público. Tá legal? Então são algumas reflexões importantes acerca da legitimação ativa. Até agora eu já falei que tem que ser cidadão, você já compreendeu que é aquele que está em dia com os direitos políticos. Essa prova da cidadania tem que ser apresentada com a petição da ação popular, artigo 1º, parágrafo 3º. Qualquer outro autor pode habilitar-se como litisconsorte na ação popular já ajuizada. Não cabe desistência da ação popular e nem absolvição de instância, como você já viu. Agora, muito cuidado. Esse artigo 6º, ele foi cobrado bem, inclusive, no 37º exame. A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que por omissas tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. Vamos simplificar isso aí? Vai funcionar assim, ó. Você, no final das contas, vai ter que manejar a ação em face do autor do dano. Eu já vou dar um exemplo. O autor do dano. Além disso, você vai ter que colocar na ação o beneficiário do dano. Além disso, você vai ter que colocar a própria pessoa pública ou privada envolvida. Eu vou dar um exemplo aqui. Na verdade, eu vou requentar um exemplo que eu já tinha dado. Eu tinha dito o seguinte, ó, vamos colocar só os indicadores aqui em cima. Eu tinha falado para vocês que o prefeito José do município X, ele acabou fazendo o edital de licitação para direcionar tudo lá para a empresa Família Feliz. Nome bom, né? Família Feliz, que era da cunhada dele. Você, cidadã, cidadão, cansado de ver tanta imoralidade nesse país, vai lá e maneja a ação popular. Maravilha. Qualifique o réu para mim. O autor do dano seguramente vai ser o prefeito José. Correto? Foi ele, no final das contas, que assinou lá a licitação, assinou aquela malandragem lá. Beneficiário do dano é a Família Feliz. Agora, o que é essa pessoa pública envolvida aí? Acredite, você vai ter que colocar o próprio município X como réu. Alguém poderia levantar a mão e falar: mas Antônio, o município ele está sendo prejudicado. Por que ele tem que ser réu? Ah, por quê? Porque foi a forma encontrada pelo direito de cientificar formalmente o município, a pessoa jurídica, de que está havendo alguma coisa errada. E vai ter um negócio importantíssimo que eu vou te falar acerca dela daqui a pouco. Então entra todo mundo no balaio, entra todo mundo. A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas, as autoridades que praticaram o dano e os beneficiários. Então tem que entrar com ação contra geral.
coloca todo mundo lá. Já teve ação popular que teve que entrar 6, se não me falha a memória, réus. Eu vou falar sobre essa ação popular mais tarde, daqui 2 aulas. Tá? Então coloca todo mundo. O praticante do ato, o beneficiário do ato e a pessoa jurídica que se beneficiou. Vai todo mundo pro balaio. Não venha tirar onda com a gente aqui não, tá bom? Este é o artigo 6º da Constituição. E olha, hoje em dia, já coloca isso no teu radar. É muito importante que na parte processual seja dada uma atenção a falar por que é o José. Entende? Você vai ter que explicar, eu estou entrando contra o José, porque nesse caso José era o prefeito, foi o cara que assinou o negócio, o beneficiário do ato, que foi quem se valeu daquela safadeza do José, entende? E o município também tem que entrar no balaio, porque todo mundo entra. Tá? Então tem que explicar, não é só mais na peça, colocar lá na petição de interposição, na folha de interposição, a réu, não, a banca já admitiu isso. Hoje ela pede que você trabalhe as coisas aí de maneira um pouco mais detalhadas. Antônio, então quer dizer que sempre na ação popular terão 3 réus? Não, não necessariamente, porque vejam só, se o prefeito tivesse desviado dinheiro para ele próprio, como aquele outro exemplo onde eu falei, do prefeito ter misturado lá dinheiro público dele, aliás, dinheiro público com dinheiro privado dele, então ali seria ele o próprio beneficiário, entende? Às vezes o autor é o beneficiário. O que eu estou querendo dizer é que todos estes podem figurar, aliás, devem figurar, mas quando o autor se confundir com o próprio beneficiário, aí vai cair um númerozinho lá, vão ser no final das contas só 2, tá bom? Atenção! Este artigo aqui é muito legal, eu vou te falar que ele é um dos mais legais do direito. Eu não conheço outra hipótese no direito, você conhece? Me manda, mas eu não conheço outra hipótese no direito e se admite isso aqui, o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei da Ação Popular. Olha só. O artigo 6º, parágrafo 3º, diz que as pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente. Olha que fantástico. Eu tinha te dito que naquela ação popular do cidadão, da cidadã, em face do José, prefeito, da família Feliz e do município X, tinha que colocar todo mundo pelas razões que eu já expliquei. Só que o município, olha por que você tem que inseri-lo também. O município, ele tem essa faculdade do artigo 6º, parágrafo 3º. Na verdade, tentando ilustrar aqui de outra maneira, o artigo 6º, parágrafo 3º, ele autoriza essa pessoa jurídica de direito público ou privado a contestar, isso não está muito claro aí nesse artigo, mas está implícito ao papel de réu, né? Então o município X poderia falar, não, capaz, conheço todo mundo aí, tudo gente feliz e boa, né? Mas também o município ele poderia fazer o quê? Ó? Ele poderia abster-se. Ó, eu tô meio na dúvida, eu vou ficar quietinho aqui. Agora o que é ímpar, né, o que não existe em outro lugar, é o trocar de lado. O município pode falar, não acredito, cara, que se envergonha o José, eu vou pro outro lado da ação. Ele fala, Antônio, mas nunca isso vai acontecer. Você sabe que acontece? Especialmente acontece quando troca o prefeito, entende? Aí o novo dá uma ordem lá para a procuradoria, né, do município, falou, ó, sai, para, né, muda de lado, vai atacar, vai para cima do meu opositor. Mas mesmo num contexto assim de não troca, eu já vi acontecer, quando é muito gritante, entende? Quando é muito escancarado. Quando vem lá, por exemplo, vamos pensar num caso aqui, ó. De repente assim, eu vou falar de prefeito de novo. De repente o prefeito acabou criando um esquema de aliciamento de menor, entende? Dentro da própria prefeitura. Então ele acabou assediando lá menores, trouxe todo mundo para o gabinete, fez filme dentro do gabinete e isso vaza. Eu te digo, te pergunto na verdade, você como procurador do município teria coragem de defender o município
Eu não sei se eu teria. Eu não estou dizendo que o advogado não deva fazer a defesa. Ele deve, né, no âmbito criminal. Inclusive é muito comum as pessoas defenderem, né, dizem os advogados criminalistas, e eu os respeito, que eles defendem o criminoso, não o crime. Né? Tem uma diferença, mas blá blá blá, eu não atuo no penal. Quero saber. Mas assim, se você, procurador, não se sentir muito confortável, você poderia representar o município no sentido contrário. Tá? A banca, ela pode perguntar isso aqui mais em termos de questão mesmo, não de peça. E ela não vai te perguntar assim o que ia fazer, quando, como. Ela vai te perguntar se pode. E pode, o município ele pode sim trocar de lado, tá? Ele pode trocar de lado, beleza? Então, até agora, a aulinha longa, né? Diferente da passada. A gente já viu a hipótese de cabimento, bem detalhadamente. A gente já viu questões relacionadas à legitimação ativa e passiva. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o procedimento. E em termos de procedimento, a primeira coisa que você tem que saber, e é fácil e até não é tão, assim, objeto de preocupação da OAB, é o prazo. Essa ação, de acordo com o artigo 21 da Lei da Ação Popular, prescreve em 5 anos. 5 anos, tá? A gente vai tomar um cuidado de lá na peça dizer que a ação está sendo manejada no prazo prescricional de 5 anos. Passou de 5 anos, aí não tem muito mais do que fazer. E olha, o motivo pelo qual eu trabalho a ação popular logo após a ação pelo procedimento comum é este: o procedimento da ação popular é o procedimento da ação pelo procedimento comum. Só que tem algumas particularidades que eu vou destacar para você. Mas então vai ser aquele modelo que a gente já viu na aula passada, entende? A inicial, a contestação, a réplica ou impugnação, a audiência, que aqui eu vou contextualizar a questão da audiência de conciliação, dilação probatória e sentença, o que vai levar a pedidos como citação para contestar, entende? Onde vai levar a pedidos como produção de provas. Esses pedidos não estarão presentes nas ações que eu vou trabalhar no bloco 2, nos remédios constitucionais. Entende? Nos remédios constitucionais eu não vou ter espaço para produzir provas, porque as provas serão pré-constituídas. Você vai notar isso lá na próxima sequência de aulas, entende? Não vai ter citação para contestar, vai ter notificação de alguém, de uma autoridade, em regra, para prestar informações. Vai ter obrigatoriamente a manifestação do MP, coisa que não havia no procedimento comum, entende? Então tem algumas particularidades lá, né, mas aqui é o procedimento, por enquanto, da ação pelo procedimento comum que a gente já viu, beleza? A competência, eu já vou te explicar essas particularidades que eu destaquei aqui, ó, tá? Já vou te falar delas. Mas por enquanto, competência. Olha, aqui cuidado. Isso é importante também. Já caiu 2 vezes em primeira fase, cai em segunda fase também. A competência. O artigo 5º da Lei da Ação Popular fala que, conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao município. Então, a competência vai variar, né, um pouquinho, conforme balizas que eu já vou explicar. Esse artigo não fala muita coisa, mas dele a gente vai dever, melhor dizendo, extrair o seguinte, ó. É primeiro grau, gente. Até vou colocar aqui embaixo. É primeiro grau. A ação popular, pode anotar aí, não tem foro privilegiado. Não tem. Não tem foro privilegiado. A ação popular é em primeiro grau. Primeiro grau aonde? Aí vem o artigo 5º, né, um geradorzão de lero-lero ali, dizendo que conforme a origem do ato é competente para conhecer da ação o juiz que de acordo com a organização judiciária de cada estado for. Blá, 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 blá. Então, significa o seguinte, se você vai entrar com uma ação popular em face do município, não tem por que você levar isso para uma justiça federal. Basicamente, a métrica que você vai ter que usar aqui é esta, ó. Justiça federal ou justiça estadual. Tá? Basicamente esta métrica. Justiça federal ou estadual. Se na sua ação popular tem aqui
algum envolvimento da União, de uma empresa pública federal, entende? De uma autarquia federal, aí isso tudo vai para a Justiça Federal, entende? Agora, se não tem, no residual, vai para cá. Então, se você quer entrar com uma ação popular em face de um vereador, é aqui, ó. Quer entrar com uma ação popular em face do prefeito, é aqui, ó. Se quer entrar com uma ação popular em face de algo que está acontecendo no âmbito do INSS, opa, aí vai para a Justiça Federal, entende? É aquilo que a gente já tinha visto lá na aula de ação pelo procedimento comum. Então, acho que o único filtro, no final das contas, é esse. E olha, leva isso com bastante, assim, tranquilidade para a prova. Porque eventualmente vai cair para você manejar uma ação popular contra o presidente da República. O presidente da República é supremo, né? Lógico que não, eu estou falando que é em primeiro grau. Não tem foro privilegiado. Se você duvida, dá uma olhada no artigo 102, inciso 1 da Constituição, que é o que fala de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Você não vai ver que compete ao Supremo processar e julgar a ação popular contra o presidente da República. Não tem lá. Então você vai fazer o quê? Você vai distribuí-la em primeiro grau. Em primeiro grau. Lá no final da parte procedimental, quando for explicar recurso ordinário, eu vou te lembrar de novo que não tem foro privilegiado para ação popular. Mas lá na frente, por enquanto, fica só com isso aqui. O Antônio, mas tá, eu entendi. Então, eu quero entrar com uma ação popular em face do presidente da República. É Justiça Federal, claro. Porque aí eu teria que colocar o presidente da República, a pessoa jurídica a qual ele integra, que é a União. Entende? É a União. Certo? Então, esse é o contexto. É primeiro grau a ação popular, então. Em termos de procedimento, o procedimento é o da ação pelo procedimento comum, como eu já tinha explicado. Só que há algumas particularidadezinhas que você já pode destacar na lei da ação popular. Destaca em termos em cores de procedimento, porque você vai ter que fazer esse pedido no procedimento. Né? Olha, o 7º, parágrafo 4º. O Ministério Público acompanhará a ação. O MP vai acompanhar esta ação. Então você vai ter que pedir a intimação do Ministério Público. Tá? Vai ter que pedir a intimação dele. Algo que não está muito no rito, né, da ação pelo procedimento comum. Na ação pelo procedimento comum, você não precisa pedir a intimação do MP. Aqui você vai precisar. Sempre. É requisito ao MP. Ele vai atuar. Por que o MP tem que atuar? Porque eu já te expliquei num outro contexto que o MP pode ajuizar uma ação civil pública também, não impede. Então ele, acompanhando aquilo ali, sentindo talvez que o autor não tenha assim, uma capacidade financeira para bancar, porque às vezes tem que ter, às vezes tem que produzir prova, às vezes tem que ir atrás de informação, tem que ter assim, poxa, é um sujeito, vão acuar o cara, então o Ministério Público ele pode entrar, por isso que você já tem que intimar o Ministério Público, tá bom? Indo adiante, também é diferente isso aqui, o prazo da contestação é de 20 dias prorrogáveis uma única vez por igual período, a requerimento do interessado, que não é você, eu já vou te explicar, ser particularmente difícil a produção de prova documental e será comum a todos os interessados. Assim, ó, vamos lá. O prazo para contestar na ação pelo procedimento comum é de 15 dias úteis, não é verdade? Juntou lá nos autos o mandado de citação cumprido ou da audiência, 15 dias úteis. Ponto. Só que agora o prazo para contestar é de 20 dias prorrogáveis uma única vez por igual período. Tá? 20 dias úteis ou não? Aqui tem um dilema, porque é uma lei especial. Entende? Que inclusive é pretérita ao CPC. Ninguém entende muito isso aqui na prática. Realmente, vai por mim, eu já vi acontecer tudo na prática. Eu opto por trabalhar na parte de peça com a
a reprodução disso aqui, basicamente. Então vai pedir a citação da outra parte para contestar em 20 dias. Ah, Antônio, eu vou pedir para prorrogar. Mas você não é o interessado, cara. Você é o autor. Você quer que ele responda rápido. Na verdade, você está até torcendo para que ele perca o prazo. Então não vai você pedir. Esse é requerimento do interessado, é requerimento do réu, né? Não é você que vai pedir, não. Tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir um pouquinho mais. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretará a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática. Então aqui tem um fatorzinho interessante. Olha, a ação popular, você entra para anular um ato lesivo. Entende? É para anular aquele processo de licitação, é para anular aquele contrato que o poder público fez autorizando lá alguém a jogar lixo numa área de manancial. Então a ação popular ela tem um cunho mais assim declaratório, mas nada impede você também de pedir perdas e danos. Nada impede. Concorda? Se o problema trabalhar, isso aqui eu vou abordar melhor lá na parte processual. Se o problema abordar uma situação na qual há uma demanda por perdas e danos, além da simples anulação, você pode pedir também. A questão do ressarcimento ao erário ali, aquele prefeito ou vereador que tinha pego dinheiro público. Esse é um exemplo, né, para não ficar para a próxima aula também. De repente, naquele primeiro exemplo que eu coloquei, vou fechar a aula com o primeiro exemplo. Eu falei do vereador que pegou dinheiro público para aparelhar o gabinete dele. Ele já gastou, você quer de volta, entende? Gastou tantos mil aí para colocar piso aquecido no gabinete, eu quero de volta esse valor, tá legal? Então, esta é a ação popular. A gente tem aqui uma aula bem completa sobre a ação popular. Tenho certeza que tudo que for cair vai cair dentro dessa aula. Você já entendeu a hipótese de cabimento, já sabe qual é a lei, já viu o artigo 234, viu pelo menos de maneira genérica, sabe que ele está lá, você vai trabalhar um pouquinho com isso aí, e adiante a gente vai montar uma ação popular, tá legal? Então fica comigo aqui, aliás, não fica comigo mais, porque já acabou a aula, né? Tá bons estudos aqui, na próxima aula a gente vai montar uma ação popular, na próxima aula, novos e emocionantes temas de direito constitucional. Até lá!